Estamos começando mais um Segurança Jurídica Brasil, com o objetivo de colocar luz em vários temas vinculados à segurança jurídica. E para dar sequência a esse nosso Segurança Jurídica de hoje, convido o nosso convidado permanente, Cristiano Gonzaga, para começar. Agradeço a você, Gustavo, pela oportunidade aqui no canal Viver Brasil. Bom, eu sou Cristiano Gonzaga, promotor de justiça, e estamos em mais um programa do Segurança Jurídica Brasil. Aqui vamos falar sobre questões que envolvem leis, jurisprudência e muito mais, para te deixar por dentro do ambiente jurídico nacional. Hoje, o tema é: o presidente da República deve tratar da questão atinente ao porte de arma de fogo para cidadão comum? Para isso, convidamos Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Rogério. É um prazer poder falar aqui com você sobre um tema tão importante nos dias de hoje, que é o uso de arma de fogo por meio do cidadão comum. Eu queria que fosse possível falasse um pouquinho do que você faz hoje na Secretaria de Justiça, de Estado, né? De Estado de Justiça e Segurança Pública, e falar um pouquinho sobre essa questão de arma de fogo. Enfim, se o cidadão comum ele poderia, de fato, usar esta arma de fogo, portar, possuir, para aqueles que não sabem, a posse de arma de fogo é possível, desde que ele cumpra alguns requisitos legais. Ele pode ter arma em casa ou no trabalho, ele não pode transitar com essa arma de fogo, ou seja, ele não pode portar, mas possuir pode, desde que ele cumpra alguns requisitos. Mas, enfim, a gente tem visto hoje o presidente da República falando bastante sobre essa questão envolvendo arma de fogo. E ele teria essa competência constitucional para tratar desse instituto por meio de um decreto? Como é que o senhor pensa acerca disso? Aí, Cris, isso é uma discussão, né? Isso é uma polêmica que só existe porque o presidente que a gente tem hoje é o presidente Bolsonaro, que ele é 100% armamentista. Se fosse qualquer outro presidente, não teria esse tipo de discussão. Então, a gente vê que é uma discussão muito focada, na verdade, na figura do presidente da República. E não na discussão em si, se é possível um presidente, via decreto, regulamentar uma lei. Isso nunca foi proibido, isso nunca foi nem discutido. Então, o grande problema que a gente vive hoje é que, em 2003, quando surgiu o Estatuto do Desarmamento, ele fazia uma previsão sobre a possibilidade ou não da comercialização de armas no Brasil. Isso foi motivo de um referendo em 2005. A população brasileira disse que queria que houvesse a comercialização de armas e ponto, e acabou. O problema é que as pessoas que perderam, né, talvez as eleições, essa turma que não gosta, né, na verdade, das armas, começa a criar uma celeuma onde não existe. O povo brasileiro já decidiu isso e acabou. A gente não tem que ficar revendo essa posição. E compete ao presidente da República regulamentar. É o que ele está fazendo. O presidente da República não está dando posse, não está dando porte de arma para absolutamente ninguém. Ele só está regulamentando uma legislação de natureza federal e acabou. O grande problema é que as pessoas começam a confundir dizendo: quando você tem a posse, você tem a posse de arma de fogo, você vai sair pela rua matando todo mundo. Isso é ridículo, né, Cris? Você sabe, eu fiquei no MP 30 anos, fui 30 anos da minha vida promotor na área criminal. Eu fiquei 15 anos como promotor de justiça, 15 anos como procurador de justiça, e vou te falar, no meu tempo de promotor de justiça, eu fiz muitos júris. Eu não me lembro, honestamente, de ter feito 5 júris em toda a minha carreira com pessoas que mataram alguém com arma regularizada. Todos os homicídios, né, onde eu participei no tribunal do júri, eram praticados com armas ilegais. Então, essa coisa de que o sujeito vai comprar uma arma, vai na loja, vai passando armado, vai atirar em todo mundo, isso é conversa, é história, isso é mentira. E não existem dados estatísticos sérios dizendo que aquela pessoa que porta legalmente uma arma de fogo pratica crimes aí à revelia como a turma quer induzir. Isso é furado, isso é um mito, isso não existe. Sim, e essa questão envolvendo também ele regulamentar arma de uso proibido, arma de uso restrito por meio de decreto, que até isso daí foi feito recentemente, isso daí, então, o senhor pensa que nesse caso não tem problema nenhum, que ele está regulamentando algo que está no Estatuto de Desarmamento, que é a lei ordinária, né, federal, e ele está regulamentando aquilo. Então, ele poderia, no caso, pegar uma arma que seria de uso restrito e passar a ser de uso permitido.
Sim. Teria essa possibilidade. Algumas implicações legais poderiam ter, né? Enfim, aqueles que praticaram um crime anteriormente, né, de arma de fogo de uso restrito, ou seria de uso permitido. Mas eu acho que... Assim, agora, Cris, essa discussão é tão sem sentido, porque, amigo, qual é a diferença você tomar um tiro com a 9mm e tomar um tiro com a .40? Qual a diferença você tomar um tiro na cabeça com a 9mm? Não tem sentido, sabe? Você distinguir uso proibido, uso restrito, ok. Mas não é isso que vai fazer a diferença no dia a dia. E compete ao presidente da República fazer isso. Isso é uma regulamentação da lei. Ele não está criando absolutamente nada. Então, mas hoje o que a gente tem é uma divisão no país, entre pessoas que são armamentistas, e você me conhece, você sabe que eu sou 100% armamentista, e pessoas que não gostam de armas. Eu respeito as pessoas que não gostam de armas. O grande problema é que um discurso mentiroso que existe é que, com esse nosso discurso armamentista, vamos dizer, as pessoas vão ser obrigadas a se armar. Amigo, se arma quem quiser. Se arma quem se sentir habilitado a isso. Ninguém está obrigando a ninguém a comprar armas. Sim. Agora, o que não se pode fazer é proibir o meu direito de adquirir uma arma porque você não gosta. Sim. Então, o grande problema é esse. Eu não gosto de armas, então eu vou proibir que você tenha armas. E a gente fica vendo, cara, muitas vezes discussões aí absurdas no Congresso Nacional, principalmente de políticos que são desarmamentistas e andam com seguranças armados. Aí é uma hipocrisia violenta, irmão. Então, você não gosta de arma, então o seu segurança também não vai andar armado. Porque é muito fácil você dizer que não gosta de armas, mas você tem uma escolta toda armada. Aí, como é que você justifica isso para a população? E a gente vê essa hipocrisia aí direto. É isso que mata a gente de raiva. E também tem algumas questões, eles pegam alguns exemplos, como, por exemplo, aquele menino lá em Realengo, Rio de Janeiro, que entrou e matou várias pessoas, enfim, com arma de fogo, mas aquilo ali é um caso, penso eu, um caso isolado. Né? No Brasil, igual nos Estados Unidos tem Columbine, né? Tem aquela high school também aconteceu isso. Então... Agora, eles não falam também nos casos onde as pessoas que estavam armadas defenderam toda uma população e evitou uma catástrofe, evitou um desastre, como aconteceu recentemente numa igreja nos Estados Unidos. O camarada entrou com um fuzil, ele já chegou atirando nas pessoas, um dos frequentadores da igreja estava armado e matou o cara. Ou seja, se esse frequentador da igreja não estivesse armado, ali teria sido uma carnificina. Então, assim, o que as pessoas têm que ver é o seguinte, a arma, ela se presta para a nossa defesa. Eu duvido, Cris, eu duvido que essas pessoas que são desarmamentistas, se tivessem a oportunidade de se defender estando armadas, elas não fariam isso. Imagina que um camarada pula o muro da sua residência, tá você, sua esposa, seus filhos em casa, você está 100% desarmado. Se você estivesse armado, você gostaria de defender a sua família? Então, assim, ninguém quer que as pessoas saiam à rua atirando, briga de trânsito. É sempre a discussão, amigo. Vai discutir no trânsito, vai sair armado. Isso é loucura, isso não existe. A gente pensa 1 milhão de vezes em puxar o gatilho. Andar armado, isso importa em consequências absurdas pra gente. Não é? Então, não é o fato do camarada andar armado. À medida que eu efetuar o meu primeiro disparo, irmão, hoje eu vou ter que contratar advogado para me defender. Eu vou ser indiciado no inquérito policial, até saber por que eu efetuei aquele disparo. Eu posso ser processado criminalmente por um promotor de justiça que pode ter entendido que eu não agi em legítima defesa. Eu posso ser condenado num tribunal do júri. Ou seja, o tiro, ele tem consequências. Então, a gente que anda armado legalmente sabe das consequências disso. Quem não se importa com essas consequências é o bandido. Ele não está nem aí. Então, e as armas que ele porta, você já viu algum bandido, algum vagabundo andar com arma com registro? Isso é ridículo. Isso eu acho interessante também, porque o telespectador, que às vezes não sabe, mas para você ter uma arma de fogo, inclusive, possuir uma arma de fogo, tem vários requisitos. Tem idade, né? Salvo engano, 25 anos, tem que ter 25 anos, tem que ter a ficha limpa. Um teste psicológico. Certidão de antecedentes criminais, teste psicológico, psicotécnico, enfim. Então o pessoal até costuma brincar, né, que eu arrumo uma pessoa que ande armada para namorar, né, que essa pessoa vem com a ficha limpa, com a ficha limpa, claro. Mas só para o pessoal entender, porque não é assim, vou sair comprando uma arma de fogo. Você até pode comprar, mas para tanto você tem que cumprir vários requisitos legais, estão lá no Estatuto do Desarmamento. O que a gente está fazendo aqui, para o pessoal que está aí em casa, é mostrando um pouco mais sobre essas questões práticas do dia a dia. Porque, igual o professor, né, porque também me deu aula, o professor Rogério, chamei de professor também, o professor está falando aqui, é que essa questão de casos concretos, de pessoas que andam e matam, fazem chacina, isso é caso isolado. Eu acho que tem muitos casos também de traficantes que o dia inteiro estão matando, né, com arma de fogo, e enfim, ninguém toca nesse assunto. E eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre, no estado de Minas Gerais, para aqueles que
não sabem, né, mas aqui em Minas Gerais nós tivemos nos primeiros lugares Sim. na questão da segurança pública. Sim. Foi agora recentemente, eu vi no Instagram. Pela segunda né, vez consecutiva, Minas ficou... Falar um pouquinho disso aí, envolvendo inclusive segurança pública, Sim. a questão da arma de fogo, Sim. enfim. Como é que foi isso daí? Então, isso para o Estado de Minas é uma vitória, Cris, porque quando eu assumi a secretaria, um dos pedidos do nosso governador foi que a gente combatesse de forma muito dura, muito incisiva a corrupção, que era uma calamidade aqui no governo, que combatesse também as organizações criminosas e valorizasse o sistema prisional. E a gente conseguiu, assim, para mim foi uma coisa inédita que eu não consegui em 30 anos do MP, integrar, na verdade, todas as polícias. Então, todas as polícias hoje, elas atuam de forma integrada. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, agentes do socioeducativo, a gente atua muito com a PRF também. Então, assim, só esse ano foram aproximadamente aí 17, quase 20 operações, grandes operações. E essas operações, elas dão um baque, assim, muito forte nessas organizações criminosas. Engraçado que teve, acho que 2, 3 camaradas tentaram praticar um sequestro aqui em Minas e foram presos quase que 1 hora depois. E aí, numa entrevista para a imprensa, eles falam assim, Minas não é um bom lugar para praticar crime, não. Então, realmente não é. Né? Se você está querendo praticar crime, você vai para outro canto, porque aqui não é teu lugar, não. Então, assim, essas operações que a gente faz, essa integração que a gente, graças a Deus, conseguiu fazer com as forças policiais, com as forças de segurança, elas fizeram com que Minas hoje, né, ocupasse o primeiro lugar, assim, dados do Ministério da Justiça, dizendo que Minas é o estado mais seguro do país para se viver. Então, pela segunda vez consecutiva, saiu agora novamente a pesquisa. Isso para a gente é importante. E por quê? Por que essa é a preocupação aqui de Minas? Porque se você tem um estado seguro, e a gente tem um governador que tem uma cabeça empresarial, se você tem um estado seguro, os empresários querem investir no estado. Sim. Então, assim, quem é que vai querer investir? Que me perdoe, eu sou carioca, mas quem é que vai querer investir no Rio? Quem é que vai querer colocar uma fábrica na Avenida Brasil? Sabe, para o caminhão sair da fábrica e automaticamente o motorista ser sequestrado, praticar. Então, assim, a gente tem que batalhar muito pela questão da segurança pública. A gente tem que ter, assim, e graças a Deus isso tem acontecendo. Isso tem acontecido, assim, de uma forma bem bacana aqui no estado. Eu acho interessante isso que você falou, porque o governador, né, o Zema, ele tem a mente empresarial, ele não é uma pessoa de ideias armamentistas, igual o Bolsonaro, e aqui a gente tem essa violência cada vez mais sendo diminuída. Sim. Então, para ver que não é questão ou de direita ou de esquerda, não é uma questão de direito do cidadão, caso ele queira, e também de proteger a população para poder investir, colocar o empresário colocar o dinheiro aqui no estado. Então, acho muito interessante essa sua abordagem. Bom, vamos fazer aqui, então, um rápido corte, um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais questões envolvendo armas de fogo.